dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos novamente ao Caesarpedia. Eu sou o César e hoje nós vamos encerrar a conversa sobre o livro de Tomé, o Adversário, livro este que fala de ascetismo e é dividido em duas partes. O Tomé deste livro, ele não é o Tomé cético, que é descrito na Bíblia, ele é um Tomé asceta, ele é um cara que luta contra as paixões do corpo, o fogo das paixões e essa putaria toda que esse grupo em específico condenava. Nem todos os gnósticos eram ascetas e nem todos os cristãos eram gnósticos. Isso é muito importante a gente colocar aqui. E para lembrar mais uma vez, o nosso objetivo não é tratar de gnosticismo e sim do mito de Sofia. O livro de Tomé, o Adversário, ele não tem muito para contribuir no nosso estudo sobre o mito de Sofia. E nós decidimos colocar ele aqui nessa posição, na aula 3, por dois motivos. Primeiro, porque ele é uma sequência do Evangelho de Tomé. Na tradição de Tomé nós temos o Evangelho, nós temos o livro de Tomé, que é este, e na sequência nós temos os Atos de Tomé. E tem mais um texto nos cadernos de Nag Hammadi, onde Tomé aparece em diálogo com o Mestre Jesus, numa aparição pós-ressurreição. Chama Dialogue of the Savior, e quem sabe a gente vai abordar ele lá na frente, vai depender do conteúdo. Eu ainda não estudei esse texto. O livro de Tomé, então, é dividido em duas partes, onde nós temos a primeira parte, o diálogo de revelação, onde Jesus revela a Tomé ensinamentos ocultos. E esses ensinamentos ocultos são então registrados por um ouvinte, que fica lá ouvindo a conversa, um tal de Mataias, um personagem curioso, desconhecido, e aqui com uma certa autoridade, porque ele registrou as palavras e os ensinamentos secretos. Então, nessa ideia de segredos e poder na Eclésia de Jerusalém, Mataias ficou de fora, apesar de ele saber segredos. Tem um capítulo no livro que é nomeado pelo editor Marvin Meyer de O Oculto e o Visível, onde Tomé pede a Jesus que fale para ele sobre as coisas invisíveis e ocultas. E Jesus diz que nós, animais humanos, somos visíveis, nós somos criaturas que cobiçam criaturas. Os que estão acima, que provavelmente ele está se referindo aos Aeons, os que estão acima não são como nós. Eles vivem da sua própria raiz, e é o fruto deles que os alimenta. Eles são autossuficientes, né? A ideia é essa. Os Aeons não estão sujeitos a mudanças, eles são eternos. Falar dessas coisas invisíveis e difíceis de explicar é como atirar flechas no alvo à noite, diz Tomé. As flechas são atiradas, mas o alvo não é visível. E quando a luz chega, sabemos quem acertou o alvo. Jesus, nas palavras do Tomé asceta, é a nossa luz. E na sequência nós lemos a seguinte informação: é na luz que existe a luz. Isso é uma alusão à condição dos Aeons, né, que vivem no pleroma. O mito de Sofia fala dos Aeons, e ele tira todas as informações sobre os Aeons dos textos de Nag Hammadi. Os Aeons, então, no mito de Sofia, são entidades geradoras. Eles são emanações dos infinitos atributos do Pai de tudo, o Originator, e essas emanações elas se manifestam em forma de torrentes plasmáticas, ou seja, eletricidade pura com capacidades geradoras. Os Aeons são conscientes, são sencientes, e eles são os responsáveis por materializar na matéria, né, no campo da matéria, os desígnios do Pai. O Originator não é luz, isso é importante a gente lembrar, porque ele não é nada que possa ser descrito. O Originator não pode ser descrito com o nosso vocabulário, mas ele emite luz, dele emerge luz, né? E, portanto, é na luz que a luz existe. Tomé pergunta: Mestre, por que é que essa luz que brilha em favor dos homens se levanta e se põe? Ele está se referindo, obviamente, ao sol, né? Bem-aventurado Tomé, certamente esta luz visível brilha em vosso nome, não para que vós permaneçais aqui, mas antes para que possais partir, e quando todos os eleitos abandonarem a sua natureza animal, esta luz retirar-se-á até a sua essência, e a sua essência a acolherá
porque a luz é um bom servo. Os especialistas chamam isso de uma teologia solar. O animismo sofiânico fala de uma função peculiar do Sol, que seria absorver o resto da vitalidade das almas que reencarnam. Olha só. A morte vem do Sol. Ela é chamada de força D. Castanheda a chamou de Tumbler. Ele identificou muito claramente a D-Force e explicou que ela é a força que emana da águia. Bem, a águia é o Sol, a águia solar. O Éon Sofia nos dá uma versão especial da morte. Ela nos dá uma maneira de morrer que está intimamente relacionada com o Sol e intimamente relacionada à facção ou ao grupo de Archons que desertaram do Demiurgo e se alinharam ao Éon Sofia. Esses Archons benevolentes são chamados de receptores ou paralemptores. Quem são esses receptores? São a população de Archons que vivem no Sol e na atmosfera do Sol e que auxiliam o processo maciço da morte e a reciclagem da consciência humana. Portanto, a D-Force é o que sai do Sol e rompe a aura, ou membrana vital, do animal humano. Mas é claro, isso não é tema do nosso curso, das nossas conversas aqui. Sobre esses assuntos elevados e sobre esses segredos, Jesus diz o seguinte: é necessário que falemos a vós, pois esta é a doutrina para os perfeitos. Se quiserdes tornar-vos perfeitos, guardai estas palavras, senão o nome para vós é ignorante. Pois uma pessoa inteligente não pode associar-se a um tolo. A pessoa inteligente é perfeita em toda a sabedoria, mas para o tolo, o bem e o mal são a mesma coisa. Na sequência dessa conversa, vem aquela citação do Salmo 1, 3, mas aqui ela vem completa com a censura aos que se atiram às ilusões. Ouve só. O sábio alimenta-se da verdade e será como uma árvore que cresce junto ao riacho. Algumas pessoas têm asas, mas se atiram sobre as coisas visíveis que estão longe da verdade. O fogo que os guia dá-lhes uma ilusão de verdade e brilhará sobre eles com uma beleza perecível, e aprisioná-los-á em delícias sombrias e capturá-los-á em prazeres perfumados. E deixá-los-á cegos de desejo insaciável, inflamará as suas almas e será como uma estaca cravada no coração, e que nunca poderá ser retirada. Como uma mordida na boca, ele, o fogo, os conduz de acordo com seu próprio desejo. Pois bem, o peixe morre pela boca, o pescador morre pelos prazeres do corpo. E tem mais. Ela, a ilusão de verdade, os prendeu com suas correntes e amarrou todos os seus membros com a amargura da escravidão do desejo por essas coisas visíveis que perecem, essas ilusões, né? Mudam e se desviam por impulso. Eles sempre foram atraídos para baixo. À medida que são mortos, são assimilados a todas as esferas do reino perecível. A verdadeira ilusão é, para os animistas sofiânicos, a enganação arcôntica que prende o antropos aos prazeres efêmeros da matéria. Tomé concorda com o mestre e diz algo do tipo: é foda, mestre. Muitos são aqueles que não conhecem a alma. Esses que não conhecem a alma, diz Jesus, não os considereis como homens, mas como animais, porque assim como os animais se devoram uns aos outros, assim também os homens desta espécie se devoram uns aos outros. O Evangelho de Filipe fala isso, né? Há muitos animais no mundo que têm a forma humana. Obviamente, ele está falando do estado anímico da criatura, né? E nesse caso aqui nós voltamos àquela pergunta da aula 0. O que diferencia o animal humano dos outros animais não humanos? Eles estão privados do reino, pois amam o deleite do fogo e são escravos da morte e correm para as obras da corrupção. Eles cumprem a luxúria dos seus pais. Serão lançados no abismo e serão afligidos pelo tormento da amargura da sua natureza maligna. Serão chicoteados para descerem a um lugar que não conhecem e deixarão os seus membros para trás, não com paciência, mas com desespero. E regozijam-se com o fogo, amam a loucura e o desregramento, porque são tolos. Eles perseguem este desregramento sem se aperceberem da sua loucura, pensando que são sábios.
A sua mente se volta para si mesmos e os seus pensamentos estão ocupados com as suas ações. Mas é o fogo que os consumirá. Quem é que vai lançar esses perdidos no abismo? Quem é que vai chicotear esse pessoal? Segundo a visão sofiânica, os responsáveis por aprisionar a humanidade pelos prazeres da carne são os minions do Lord Aldabaoth. Sejam eles os arcons menores, sejam eles os seus representantes humanos na Terra, os verdadeiros traidores da humanidade. Fechando o parágrafo A, que é o verdadeiro diálogo das revelações, Jesus fala dos frutos da árvore que cada um produz, e aqueles que produzem maus frutos serão punidos. Isso tem ligação direta com o Novo Testamento. As últimas palavras de Tomé são as seguintes: sabemos no nosso coração que é assim, e a tua palavra é suficiente. Mas estas palavras que nos dizes são ridículas e desprezíveis para o mundo, uma vez que elas não são compreendidas. Como é que podemos pregá-las se não somos respeitados no mundo? E então começa o parágrafo B, que é a segunda parte, onde Jesus descasca em cima daqueles que não querem saber da gnosis. O Salvador responde o seguinte para Tomé: Em verdade vos digo que aquele que ouvir a vossa palavra e rejeitá-la, ou dela escarnecer, ou dela zombar, esse será entregue à autoridade que está nas alturas, a qual reina sobre todas as potências como seu rei. E a autoridade rejeitá-lo-á e lançá-lo-á do céu para o abismo, e ele será encarcerado num lugar escuro e apertado. Além disso, ele não poderá nem se virar, nem se mover, por causa da grande profundidade do Tártaro e da pesada amargura do Hades. Aqueles que confiarem naquilo que é trazido até eles não serão perdoados da sua loucura, mas serão julgados. Entregarão o anjo Tartarouxos, que possui flamejante o fogo que os persegue. Flagelos ardentes que lançam uma chuva de faíscas no rosto daqueles que são perseguidos. galera, daqui em diante é só ladeira abaixo, olha só. Ai de vós, povo sem Deus, que não tendes esperança, que confiais em coisas que não vão acontecer. Ai de vós que esperais na carne e na prisão que há de perecer. Até quando sereis ignorantes? Até quando pensareis que os imperecíveis, ou seja, os aeons, também perecerão? A vossa esperança está posta no mundo, e vosso Deus é esta vida. Vós estáis destruindo vossas almas. Ai de vós por causa do fogo que em vós arde, porque é insaciável. Ai de vós por causa de toda a roda que gira em vossas mentes. Ai de vós por causa do braseiro que arde dentro de vós. E ai de vós, ai de vós, ai de vós, até o fim do texto. É uma loucura. Então o velho e bom morde e assopra, típico do mindset semita, né? Dá uma ouvida. Bem-aventurados sois vós que tendes conhecimento prévio das dificuldades e que fugis das coisas estranhas. Bem-aventurados sois vós que sois escarnecidos e não sois respeitados por causa do amor que o vosso Mestre vos tem. Bem-aventurados sois vós que chorais e sois oprimidos pelos que não têm esperança, porque sereis livres de toda a escravidão. Vigiai e orai para não permanecerdes na carne, mas para que sejais libertados da escravidão, das amarguras desta vida. Senhoras e senhores, este é o livro de Tomé, o adversário que escreve aos perfeitos. Não o Tomé cético, mas o Tomé asceta, que luta contra as ardentes paixões do fogo da carne e dessa loucura toda que é o ascetismo de algumas seitas gnósticas. Lembrando que a própria Igreja Católica era contra esse ascetismo extremo e que certas seitas gnósticas não tinham nada a ver com essa conversa toda aqui não. Na aula 4 nós vamos voltar com o livro secreto de João, o celebradíssimo Apócrifo de João, que é basicamente o fundamento da maior parte da restauração do mito de Sofia. Galera, a partir da aula 4, nós vamos entrar de cabeça nessa mitologia maravilhosa, nessa história linda, talvez a história mais linda que os senhores jamais ouviram, que é o mito de Sofia.
em detalhes, direto da boca do Salvador, às vezes direto da boca de Pedro, né? E também Tiago e Maria. Nós vamos tratar do livro secreto de João, nós vamos tratar da carta de Pedro a Filipe, nós vamos tratar dos 3 textos da tradição de Tiago, que é o livro secreto de Tiago, os Apocalipses 1 e 2 de Tiago, e também na sequência nós vamos falar do Evangelho de Maria. Bombástico. Se eu fosse vocês, eu ficava aqui. A partir da próxima aula, então, o livro secreto de João, estritamente mitológico e não gnóstico. Um abraço, eu vejo vocês lá.